Ela era a filha bastarda do fazendeiro mais rico da região, rejeitada pelas irmãs e jogada em meio à solidão. Mas tudo mudou na noite em que um rude e misterioso peão apareceu para acolhê-la. Entre segredos, paixão e um amor proibido, eles viveriam um romance intenso que ninguém poderia imaginar. Prepare-se para uma história de entrega, desejo e coragem que vai te conquistar do começo ao fim. E você já sabe, se gosta dos nossos romances, não esquece de digitar em nossos comentários a palavra fogo, e iremos fazer muito romances como esse para você. Se prepare, a história de hoje já irá começar. O vento soprava forte naquela manhã cinzenta, como se o próprio destino quisesse impedir que ela desse aquele passo. Mas não havia mais escolha. Com os olhos marejados e as mãos trêmulas, ela apertou a aldrava dourada da imponente casa que há anos apenas observava de longe. Era ali. O lar do homem que ela chamava de pai, mas que nunca a havia chamado de filha. Seu coração batia descompassado. Vestia um vestido simples e já desbotado, os cabelos ruivos presos de qualquer jeito, como se a pressa e o desespero fossem mais importantes do que a vaidade. Lá dentro, risos, talheres e conversas alegres. A vida corria normalmente para aquela família, enquanto do lado de fora, ela carregava o peso da rejeição e da necessidade. Quando a porta se abriu, o olhar surpreso da mulher elegante que a atendeu fez seu estômago se revirar. Pois, não? A mulher perguntou com um tom frio. Engolindo o orgulho e a dor, ela respondeu. Eu vim falar com o Sr. Álvaro. Meu pai. O silêncio foi tão pesado quanto a porta de madeira maciça que separava os dois mundos. Em poucos minutos, toda a casa soube. O fazendeiro mais respeitado da região tinha uma filha bastarda, fruto de um amor antigo e escondido com a empregada que um dia trabalhara ali. As irmãs, duas jovens belas e arrogantes, desceram as escadas apressadas, com os olhos brilhando de raiva e desprezo. Então é você, a bastarda, cuspiu uma delas, com um sorriso cínico. Ela abaixou os olhos, ferida, mas não derrotada. O homem, o pai, ficou parado, sem saber o que dizer. Seus olhos, que um dia haviam brilhado de amor pela mãe dela, agora refletiam apenas medo e vergonha. Minha mãe está doente. Precisamos de ajuda. Por favor. Sua voz falhou, mas sua dignidade permaneceu intacta. As irmãs riram debochadas. A madrasta cruzou os braços, pronta para impedir qualquer aproximação. O fazendeiro, dividido entre o sangue e o passado, apenas disse: Eu vou ver o que posso fazer. Mas ela sabia. Aquela porta não deveria ter sido aberta. A partir dali, sua vida nunca mais seria a mesma. Do lado de fora, o céu carregado anunciava a tempestade que estava por vir. E ela, pela primeira vez, percebeu que não havia lugar para ela naquela casa, mas nem imaginava que o destino já havia colocado no seu caminho um homem tão rude quanto irresistível. O peão que mudaria para sempre o seu destino. Ela caminhava pela estrada de terra batida, os olhos fixos no chão, como quem não queria mais olhar para o mundo. O vestido, simples, estava sujo da poeira da estrada, o cabelo ruivo desgrenhado pelo vento. Aquela casa nunca seria dela. Aquela família nunca a acolheria. No peito, um aperto e na mente, apenas uma certeza. Precisava ir embora dali. Foi quando ouviu som do machado cortando lenha, os músculos se contraindo a cada golpe, o suor escorrendo pela pele bronzeada sob o sol forte da tarde. Ela ergueu os olhos e, pela primeira vez, o viu. O peão, alto, forte, com braços esculpidos pelo trabalho duro, cabelos negros lisos, presos despreocupadamente atrás da nuca, os olhos castanhos intensos, como se pudessem enxergar a alma de quem os encarasse. Ele percebeu sua presença e parou. Largou o machado,
limpou o suor da testa com o antebraço e, lentamente, se virou na direção dela. Ela ficou estática, sem ar. Não apenas pela beleza selvagem dele, mas pela maneira como a olhava. Não havia piedade, nem desprezo. Apenas curiosidade. "Tá perdida, moça?" perguntou ele com a voz grave, um pouco áspera, como quem não estava acostumado a falar muito, mas que, mesmo assim, sabia como deixar qualquer mulher sem chão. Ela respirou fundo, tentando controlar o nervosismo. "Não, só estou passando." Ele ergueu uma sobrancelha, desconfiado, e voltou a empunhar o machado. Mas antes de recomeçar, lançou-lhe um último olhar. Intenso, bruto, provocante. Ela se virou apressada e continuou andando, mas não conseguiu evitar. Virou o rosto discretamente, apenas para vê-lo mais uma vez. E lá estava ele, observando-a, calado, como um predador que analisa sua presa. Naquele momento, ela soube. O caminho dela e daquele homem iriam se cruzar de um jeito que ela jamais poderia imaginar. E pela primeira vez desde que fora rejeitada, seu coração bateu diferente. Como se, de alguma forma, ele já pertencesse a ele. O homem mais bruto da fazenda. Os dias seguintes foram um inferno silencioso. As irmãs, agora cientes da presença da bastarda, não poupavam insultos, olhares carregados de desprezo e provocações maldosas. Elas sussurravam entre si, lançando risadas venenosas sempre que ela passava. Não passa. De um erro. A filha da empregada querendo se misturar, ela fingia não ouvir. Mas por dentro, cada palavra a feria como uma lâmina. Não queria incomodar, não queria perturbar, só queria sobreviver. Mas não foi só o desprezo das irmãs que a marcou. Foi também a visão constante dele. O peão. Todos os dias, lá estava ele, cortando lenha, cavalgando pelo pasto, cuidando dos cavalos, sempre forte, silencioso, imponente, e mesmo sem palavras, sempre presente. Havia algo nele que a fazia tremer por dentro. Não era só o corpo musculoso e o olhar penetrante. Era aquela aura selvagem, livre, indomada. Exatamente o oposto da prisão sufocante que as irmãs haviam construído ao redor dela. Certa tarde, após mais uma discussão acalorada com uma das irmãs, ela não aguentou mais. Correu, sem olhar para trás, para dentro da floresta que cercava a fazenda. Queria fugir, queria sumir, queria respirar. E correu tanto que nem percebeu. O chão se desmanchou debaixo dos seus pés. Um galho traiçoeiro, um tombo, uma torção forte no tornozelo. E a dor. "Ah!" gritou se encolhendo no chão coberto de folhas. Sozinha. No meio do nada, o coração acelerado, as lágrimas ameaçando cair. Até que, no meio daquele desespero, ouviu passos pesados se aproximando. Ergueu os olhos, e lá estava ele. O peão. O homem que ela não conseguia parar de olhar, agora parado à sua frente com aquele olhar, entre a preocupação e a fúria. "O que tá fazendo aqui, moça? Tá louca?" perguntou ele, se abaixando rapidamente ao lado dela. Ela tentou falar, mas as palavras simplesmente não saíram. Ele a olhou por um segundo e, sem pedir permissão, a pegou nos braços com facilidade, como se ela não pesasse nada. O coração dela disparou, o rosto corou, e enquanto ele a carregava floresta adentro, em direção à cabana escondida, ela soube. Sua vida estava prestes a mudar para sempre. A cabana era simples, mas acolhedora. Madeira rústica, a luz suave de uma vela tremulando na mesa e o cheiro terroso da floresta entrando pelas janelas abertas. Ele a acomodou delicadamente em uma cadeira, enquanto tirava a bota dela para examinar o tornozelo machucado. "Você tem uma torção feia. Vai precisar ficar aqui até melhorar", disse ele,
com o tom firme, mas com cuidado. Ela sentiu o calor daquele olhar sobre ela, tão bruto e tão doce ao mesmo tempo. Por um momento, eles ficaram em silêncio. A respiração dele misturava-se com a dela, o ar carregado de uma tensão que crescia a cada segundo. Ele colocou a mão sobre a dela, segurando-a com força, mas sem machucar. Ela engoliu em seco, o coração disparado, e pela primeira vez não tentou afastar aquele toque. Seus olhos se encontraram, e no fundo do olhar dele, ela viu algo que jamais imaginou encontrar naquele homem rude. Ternura. Eu não sou como eles. Eu não vou te machucar. Falou baixo, quase um sussurro. Ela queria acreditar. Queria se entregar àquela sensação nova e desconhecida que invadia seu peito. Naquela noite, ao som do vento e dos grilos, eles ficaram juntos na cabana, ele ensinando-a a confiar, e ela mostrando a ele o que era amar sem medo. E assim começou o romance que mudaria para sempre suas vidas. A noite caiu pesada sobre a floresta, envolvendo a pequena cabana em um manto de silêncio quebrado, apenas pelo farfalhar das folhas ao vento. Lá dentro, o ar estava quente, carregado de uma mistura de expectativa, medo e desejo. Ela ainda sentia o latejar da dor no tornozelo, mas a preocupação maior era aquela sensação estranha, nova, que crescia em seu peito a cada instante que passava ao lado dele. Ele, o homem rude e forte que até poucos dias atrás parecia um estranho distante, agora estava ali, bem perto, com o olhar fixo nela, como se pudesse ver tudo o que ela escondia em seu coração. Você está bem? Ele perguntou, a voz rouca, um pouco tensa, como se estivesse tentando controlar uma emoção que teimava em transbordar. Ela assentiu, desviando o olhar para as chamas dançantes na lareira. O calor do fogo contrastava com o frio que sentia por dentro. Aquele frio de insegurança, de medo de se entregar demais. Não sei o que está acontecendo comigo, confessou ela, a voz baixa e quase trêmula. Nunca pensei que pudesse sentir algo assim. Ele se aproximou um pouco mais, tão perto que podia sentir o cheiro dela, uma mistura doce e terrosa que o deixava inquieto. A mão dele deslizou até o rosto dela, passando com suavidade pelo cabelo ruivo que caía em cascata sobre os ombros. Eu também nunca pensei... Começou ele, a voz falhando por um momento, que poderia me importar tanto com alguém. Os olhos castanhos se encontraram, e naquele instante o mundo lá fora desapareceu. Só existia aquele espaço pequeno, aquela cabana, aquela noite que parecia eternizar cada segundo. Ele segurou a mão dela com firmeza, mas sem machucar, e entrelaçou os dedos nos dela. O simples contato fez seu corpo se arrepiar, como se cada célula despertasse para algo maior, para uma promessa silenciosa de entrega e proteção. Eu sei que minhas irmãs não vão aceitar isso. Ela sussurrou, a voz carregada de tristeza e medo. Elas sempre me trataram como uma estranha, como se eu não pertencesse a essa família. Ele apertou a mão dela com mais força, como se quisesse dar a ela toda a segurança que o mundo havia negado. Elas não entendem o que eu sinto, disse ele firme. Mas eu não me importo com o que elas pensam. Eu quero você, só você. Ela sentiu o rosto corar, o coração disparar de uma maneira que nunca sentira antes. O desejo que crescia dentro dela não era só físico, era algo mais profundo, uma conexão que ia além do toque, além das palavras. Ela começou, mas a voz falhou. Ele se inclinou lentamente, o rosto tão perto que ela podia sentir a respiração quente dele. Seus olhos brilhavam na penumbra, cheios de um fogo contido que prometia mundos e segredos. Por um instante, tudo ficou em silêncio. O tempo parecia suspenso. Então, ele tocou seus lábios com os dele, num beijo suave, terno, mas cheio de uma promessa silenciosa de paixão e cuidado. Ela correspondeu ao beijo, entregando-se àquele momento que parecia arrancado dos sonhos mais secretos que guardava. Naquela noite,
Dentro da cabana simples na floresta, eles descobriram o que era o amor. Não o amor perfeito dos contos, mas o amor real, cheio de medo, desejo, esperança e uma promessa de estar juntos, apesar de tudo. Quando finalmente se afastaram, ele olhou nos olhos dela e sussurrou: "Eu vou cuidar de você, nem que o mundo inteiro esteja contra nós." Ela sorriu, sentindo uma onda de coragem e esperança crescer dentro do peito. "Eu acredito em você." E assim, entre confissões e toques que ardiam, eles começaram a escrever a história que ninguém acreditava que pudesse existir. A história de uma irmã bastarda e do peão rude que se tornou seu porto seguro. A noite estava fresca, com uma brisa leve que entrava pela janela aberta da cabana, trazendo o cheiro das árvores e das flores silvestres que cercavam aquele refúgio escondido na floresta. Lá dentro, o ambiente era quente, não só pelo fogo crepitante na lareira, mas também pela proximidade dos corpos que lentamente se aproximavam, como se cada gesto fosse uma dança silenciosa de sentimentos ainda não ditos. Ela sentou-se, perto dele, com o vestido branco de tecido fino tocando suavemente o chão de madeira. Os olhos verdes brilhavam à luz das chamas, refletindo a intensidade do momento. Ele, com a pele clara iluminada pela lua que entrava pela janela, estava ao seu lado, sem camisa, mostrando os músculos fortes e definidos, resultado de anos de trabalho duro na fazenda. Seu olhar castanho, profundo e sedutor, não se desviava dela. "Nunca imaginei que um lugar tão isolado pudesse ser tão acolhedor", disse ela, a voz trêmula, cheia de uma mistura de nervosismo e esperança. Ele sorriu, puxando-a delicadamente para mais perto, a mão firme segurando sua cintura. A respiração dele ficou um pouco mais pesada, e ela sentiu seu coração acelerar. "Nem eu", respondeu ele, a voz rouca, carregada de desejo e ternura. "Mas agora, este lugar é o nosso mundo." Ela sentiu o toque dele percorrer sua pele, como uma onda de calor que crescia a cada segundo. Não era apenas um toque físico, mas uma promessa silenciosa de proteção, de um amor que nascia ali, no meio da floresta, longe de julgamentos e preconceitos. Ele passou os dedos pelos cabelos ruivos dela, que caíam em ondas sobre os ombros delicados. Ela fechou os olhos, entregando-se ao momento, sentindo cada segundo como se fosse o mais importante de sua vida. "Quero que saiba que eu te admiro", disse ele com sinceridade absoluta. "Não só pela sua coragem de enfrentar tudo, mas pela mulher incrível que você é." As palavras tocaram seu coração profundamente. Ela nunca tinha ouvido algo assim antes. As irmãs que a desprezavam, a família que a rejeitava, tudo parecia tão distante naquele instante. Ele inclinou o rosto para perto do dela, o hálito quente misturando-se ao perfume suave do vestido. O contato dos lábios foi delicado no início, um beijo terno, cheio de cuidado e respeito, mas que rapidamente se tornou mais intenso, carregado de uma paixão contida que precisava ser liberada. Ela respondeu com a mesma intensidade, os corpos se aproximando, as mãos explorando lentamente cada contorno, cada curva, num ritual de descoberta e entrega. Porém, mesmo naquele momento de intimidade, havia um respeito mútuo que fazia o sentimento crescer ainda mais. Ele sabia que ela era um tesouro, algo raro e precioso que merecia ser protegido com todo o cuidado do mundo. Após o beijo, ele a abraçou com força, como se quisesse protegê-la de tudo o que pudesse machucá-la. O calor do corpo dele contra o dela era reconfortante, um refúgio seguro em meio ao caos da vida que ambos enfrentavam. "Eu prometo que vou estar sempre ao seu lado", sussurrou ele, a voz baixa e firme. "Nada vai nos separar." Ela sorriu, os olhos brilhando de emoção e amor. Pela primeira vez, sentia-se realmente amada, aceita, e isso dava forças para enfrentar qualquer desafio. Aquela noite ficou marcada para sempre na memória deles, como o momento em que o amor verdadeiro venceu o medo, a rejeição e a solidão. Sob o céu estrelado, em meio ao silêncio da floresta,
nasceu um romance que ninguém poderia apagar. E enquanto as estrelas brilhavam lá fora, dentro da cabana o calor do amor os envolvia. Promessas eram feitas, sonhos eram compartilhados e um futuro juntos começava a ser escrito. Os primeiros raios de sol penetravam pela janela da cabana, iluminando suavemente o rosto dela, ainda adormecido nos braços dele. O mundo lá fora parecia distante, como se o tempo tivesse parado para que eles pudessem viver aquela paz única e rara. Depois de tudo que passaram, ali, naquele pequeno refúgio no meio da floresta, eles encontravam finalmente o que tanto buscavam: amor, aceitação e esperança. Ele a olhou com ternura, o coração batendo acelerado, não só pela beleza daquela mulher à sua frente, mas pela força que ela carregava. Uma mulher que, apesar das adversidades, nunca desistira de lutar pelo que acreditava, mesmo quando parecia que o mundo inteiro estava contra ela. Ela abriu os olhos lentamente, encontrando o olhar castanho cheio de amor e proteção, que o peão, rude para muitos, agora lhe dedicava. "Bom dia, minha flor", ele disse, a voz suave, mas firme. Ela sorriu, sentindo o calor daquela simples saudação. Não era só um bom dia, era uma promessa de que tudo iria melhorar, de que juntos poderiam superar qualquer barreira. Os dias seguintes foram marcados por uma cumplicidade crescente. Eles trabalhavam lado a lado na fazenda, rindo, compartilhando histórias e sonhos. Ela ensinava a ele sobre os livros que tanto amava, e ele mostrava a ela a beleza da vida simples e verdadeira, aquela que só quem vive a terra conhece de verdade. Mas claro, nem tudo seria fácil. A chegada dela à fazenda não passou despercebida. As irmãs, ao saberem onde ela estava, sentiram uma mistura de raiva e inveja ainda maior. Não aceitavam que a bastarda fosse não só acolhida pelo pai, mas amada pelo homem que todas desejavam. Certa tarde, quando o sol começava a se pôr, elas apareceram na porta da cabana, com olhares carregados de desprezo e palavras afiadas como lâminas. "Você nunca deveria ter vindo aqui", disse a irmã mais velha, a voz cortante. "Você não pertence a este lugar." Ele ergueu-se ao lado dela, protegendo-a com o corpo, os olhos brilhando com uma mistura de fúria e determinação. "Aqui, ela está onde deve estar", falou firme e decidido. "E se alguém tem algum problema com isso, que fale comigo." As irmãs se entreolharam, percebendo que aquele homem rude não era alguém que podiam intimidar facilmente. Ainda assim, a batalha de olhares e palavras não tinha terminado, e a tensão pairava no ar. Mas, para eles, o que importava mesmo era o amor que crescia dia após dia. Eles aprenderam que o verdadeiro poder está em ser verdadeiro consigo mesmo e lutar pelo que o coração deseja. Numa noite especial, sob o céu estrelado, ele a conduziu até a clareira perto da cabana, onde haviam preparado uma surpresa. Uma mesa simples, mas decorada com flores silvestres e velas que dançavam ao vento. "Quero que saiba que você é minha luz, minha força e meu amor", disse ele, segurando as mãos dela. "Nada, nem ninguém, vai mudar o que sinto por você." Ela sentiu as lágrimas escorrerem, não de tristeza, mas de alegria. Ali, naquele momento mágico, eles selaram um compromisso silencioso de amor eterno, apesar dos desafios e das diferenças. O tempo passou, e a fazenda que antes parecia um campo de batalhas tornou-se um lar cheio de risos, paixão e esperança, renovada. Ele, o peão rude, mostrou-se um homem capaz de amar com toda a intensidade do seu ser, e ela, a irmã bastarda, descobriu seu lugar no mundo ao lado do homem que escolheu amar. Eles não precisaram de palavras para provar que juntos eram invencíveis. Bastava um olhar, um toque, um sorriso para saber que o amor verdadeiro supera tudo. E assim, entre flores da floresta, sob o céu azul e as estrelas brilhantes, o amor proibido que começou em segredo floresceu para sempre, forte, puro e apaixonante. Deixe seu comentário dizendo sim
Se você acredita no poder desse amor intenso e apaixonado, ou não, se acha que o destino pode ser implacável. Quero muito saber o que você pensa. Compartilhe também sua história de amor favorita, ou um momento inesquecível que te tocou no coração. Vamos criar juntos uma comunidade cheia de paixão, força e esperança. Não esqueça de curtir, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhum romance quente que está por vir. Seu apoio faz toda a diferença para eu continuar trazendo histórias que aquecem o coração. Vejo você na nossa próxima história. Tchau!